Olá, mamães e papais de plantão. O vídeo de hoje é sobre um assunto que muitas vezes a gente não presta a devida atenção, que é a minha opinião, mas que possui uma grande importância na vida da criança, que são as brincadeiras. Se você não sabia, então fica sabendo agora. Através das brincadeiras é que as crianças começam a descobrir uma série de habilidades que vão ser primordiais para o desenvolvimento, tanto emocional quanto físico, social, criativo, sobre criatividade e também para o crescimento cognitivo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como as brincadeiras atuam na vida de uma criança, as habilidades que as crianças obtêm através das brincadeiras, que a neurociência diz sobre as brincadeiras na infância, a ligação direta que as brincadeiras possuem com o cérebro e a relação das brincadeiras com o futuro, com a vida adulta. Se você quiser saber mais, eu deixei aqui embaixo um link falando sobre, dando ideia de 14 brincadeiras para fazer dentro de casa. Se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram do canal Carol Piscimãe. Mais do que só uma chance de se divertir, brincar é um negócio muito sério quando se trata de saúde e desenvolvimento de uma criança. Segundo o relatório clínico da Academia Americana de Pediatria, brincar, seja com os pais, com os amigos ou sozinho, é fundamental para a construção de cérebros, corpos e laços sociais prósperos que vão guiar a criança por toda a vida, pela adolescência até a fase adulta. Esse relatório também traz pra gente que brincar pode ajudar a criança a conviver com outras pessoas, a se organizar, a planejar, a desenvolver e aprender sobre linguagem, sobre matemática e até a lidar com frustração. Mais ainda, quando as crianças são privadas de brincar, o desenvolvimento delas pode ser, sem sombra de dúvidas, prejudicado. E se você quer entender mais sobre os benefícios que as brincadeiras trazem para o seu filho, continua comigo que eu vou falar sobre tudo isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, Nicolas, Pedro e o Luca, que adoram brincar. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Piscimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre o contexto familiar e o desenvolvimento infanto-juvenil. Você já ouviu a frase que diz que brincar é a obra das crianças? É a mais pura verdade. Brincar é como as crianças aprendem sobre o mundo, sobre elas mesmas e sobre os outros também. Faz parte de um desenvolvimento saudável, tanto quanto comer fruta, ler livro, ter uma boa noite de sono. Já falei sobre tudo isso para vocês aqui. Brincar é tão importante que vários especialistas consideram como o componente central da prática apropriada para o desenvolvimento. E até mesmo as Nações Unidas listam brincadeira como um dos direitos básicos de toda criança. Quando as crianças brincam, elas estão desenvolvendo habilidades em todas as áreas, incluindo aspectos cognitivos, físicos, de comunicação, de sociabilização e emocional. Elas praticam e reforçam essas habilidades de uma maneira que não pode ser alcançada com tanta perfeição por meio de algum outro ensinamento. Durante as brincadeiras que as crianças tomam as primeiras decisões, por meio das conexões entre as escolhas, as consequências naturais que as escolhas nas brincadeiras vão trazer, e também elas aprendem a desenvolver autocontrole, que é fundamental para a vida, né? Em todos os momentos. As crianças brincam porque elas têm um desejo profundo de compreender o mundo, que essa atividade explora flexibilidade mental e também ensina novas experiências. Como a gente pode ver, as brincadeiras elas oferecem inúmeros benefícios para os nossos filhos, que estão muito além da diversão. Mas para você entender melhor, eu fiz uma listinha e pensei em 6 benefícios que as brincadeiras podem trazer para as crianças. Vamos lá? Primeiro benefício é o desenvolvimento cerebral. Quando as crianças nascem, os cérebros dos bebês são equipados com grandes conexões de células, que são as sinapses, que eu também já falei aqui para vocês sobre isso. A superprodução de sinapse permite que as informações que as crianças capturam desde os primeiros meses construam uma base para esse cérebro, né? A neurociência diz que o uso de brinquedos, jogos e outras brincadeiras podem alterar a química cerebral e o desenvolvimento da criança de maneira muito positiva. A área do cérebro que é associada ao maior processamento cognitivo, que é o córtex cerebral, pode se beneficiar do enriquecimento ambiental e das brincadeiras mais do que qualquer outra parte do cérebro. É só pensar na maneira como as crianças menores aprendem,
com um brinquedinho de montar, encaixando esses brinquedinhos. Isso permite que elas usem, né, os sentidos, a curiosidade, que são uma base fundamental para o desenvolvimento intelectual e de processamento cognitivo. Um ambiente rico em brincadeiras, sejam elas sensoriais ou os brinquedinhos dos mais simples possíveis, proporcionam experiências de vida perfeitas, como por exemplo os blocos de construção, que eu sempre adorei. É nesse momento que a criança tem uma melhor compreensão do mundo, ela estabelece base para esse crescimento do cérebro. Mas isso não é tudo. Várias pesquisas científicas na área do brincar indicam que as brincadeiras não estruturadas, que são aquelas que a própria criança dirige, o momento que ela vai acontecer. Ou seja, a ideia não parte de outra pessoa, não parte de um adulto. Essas brincadeiras são indispensáveis para aproveitar ao máximo o desenvolvimento cerebral da criança. Ao se envolver em brincadeiras livres, o cérebro vai construindo novos circuitos que vai ajudando a criança a pensar melhor, a resolver problema, a adquirir mais conhecimento e navegar nas interações sociais das mais complexas. Outro benefício das brincadeiras são as regulações das emoções. Tem um estudo de uns pesquisadores da Nova Zelândia que eles examinaram como que as crianças lidavam com eventos negativos durante as brincadeiras de faz de conta. O que eles descobriram? Que aquelas crianças que brincavam mais de faz de conta eram melhores em regular as emoções para continuar brincando. A autorregulação é uma das habilidades mais importantes para a prontidão escolar e também para os aspectos psicossociais do desenvolvimento infantil. E o que isso significa, Carol? Significa que as brincadeiras são como uma janela para o desenvolvimento social bem-sucedido de uma criança. Quando uma criança perde um jogo, por exemplo, o que ela aprende? Ela aprende a processar tristeza, raiva, e por outro lado também a alegria, o que impacta diretamente na confiança, na autoestima da criança e no alívio do estresse. Quando nós adultos nos sentimos sobrecarregados, o que a gente faz? A gente busca, né? A gente vai atrás de atividades que nos acalmem. Então, por exemplo, a gente vai para academia, a gente sai para passear com os amigos, vai para o cinema ou até ler um livro. Essas atividades são mais do que uma distração, né? Elas são uma maneira de nos ajudar a controlar as nossas emoções, para a gente conseguir voltar a nos conectar. Com as crianças, a situação não é diferente. Na verdade, ela é exatamente igual. Embora elas precisem de muito mais tempo para brincar, para extravasar a energia. Então, brincadeiras frequentes e diárias podem ajudar a reduzir a ansiedade, o estresse e a irritabilidade. E a gente não pode esquecer que as brincadeiras são ótimas professoras. Através delas, as crianças aprendem a navegar no mundo de maneira que elas consigam entender e processar as próprias emoções. Um outro benefício que a brincadeira traz é a própria alfabetização. As crianças, elas nascem conectadas para aprender a língua. Desde que elas nascem, elas já vão construindo habilidades de linguagem e alfabetização por meio de brincadeiras e interações, né, com os pais, com os amigos. Bebês e crianças aprendem novas palavras quando os adultos descrevem o que eles estão vendo, ouvindo ou fazendo. Então, vários pesquisadores observaram o que acontecia quando uma criança começava a brincar com qualquer brinquedo. Descobriram que, por exemplo, quando a mãe manipulava e nomeava aquele brinquedo, o bebê que participou desse teste, né, 3 meses depois, ele apresentava melhor habilidade de linguagem, porque através da brincadeira as crianças vão aprendendo mais sobre comunicação e sobre estrutura. As brincadeiras que têm um nível maior de concentração, como por exemplo para as crianças pequenas, né, esconde-esconde, caça ao tesouro, elas vão ajudando a desenvolver habilidades de observação e também a manutenção da atenção, que elas precisam muito. Essas habilidades são chaves, né, para apoiar a compreensão de leitura, ajuda as crianças a entender e também aplicar o que elas estão lendo. Não é aquela leitura sem sentido. À medida que as crianças, né, já estão na escola e já estão sendo alfabetizadas, essas brincadeiras continuam sendo importantes. Esse mesmo relatório que eu citei acima da Academia Americana de Pediatria aponta que os alunos prestam mais atenção nas aulas após um intervalo em que eles podem brincar, ou seja, que a curiosidade deles é aumentada e aí eles ficam muito mais dispostos para absorver os aprendizados. Um outro benefício das brincadeiras é a independência. É fato que as crianças veem os adultos dizendo que elas precisam fazer quase o dia todo. Você precisa ir para a escola, você precisa estudar, você precisa tomar banho, precisa escovar os dentes, mas a hora da brincadeira é um momento que tudo muda. Ali elas têm a oportunidade de definir as regras, de serem as pessoas que têm poder ali. Elas podem ser os líderes, podem até brincar de serem adultos. E
pode inclusive pautar as orientações que elas querem. As crianças que conseguem definir as próprias brincadeiras, elas se sentem muito mais capazes de lidar com outras tarefas por conta própria e vão descobrindo onde elas se encaixam. O desenvolvimento dessas habilidades contribui para a socialização futura, por exemplo, dentro de um grupo. Além disso, é durante o brincar que as crianças aprendem sobre dicas sociais, que elas vão observando as próprias interações com os amiguinhos. Mas, por exemplo, e se meu filho gostar de brincar sozinho, Carol? Ele também aprende. A brincadeira mais individual, ela faz com que a criança experimente a própria criatividade e as ideias. Esses períodos sozinhos são fundamentais. Quando eles estão sozinhos ou entediados, os cérebros são movidos pelo desafio de fazer aquilo acabar, sabia? Então, naturalmente, eles vão atrás de outras maneiras de solucionar esse problema. É só a gente prestar atenção como que uma criança parece brincar com qualquer coisa quando ela tá em algum lugar que pra gente pode não parecer divertido. Por exemplo, elas pegam garrafa, que vai se tornar uma nave espacial, uma tampinha vira a lua. Como disse um dia o próprio Albert Einstein, a monotonia e a solidão de uma vida tranquila estimulam a mente criativa. O outro benefício diz respeito à saúde física e mental. Os corpos das crianças são programados para serem ativos e a gente sabe muito bem disso, né? Por isso que elas acumulam tanta energia e nos deixam até cansados. Isso acaba criando uma necessidade muito forte de ter qualquer tipo de brincadeira para colocá-las em movimento. É parte de como elas aprendem a usar os seus corpos e fortalecem as conexões com o cérebro. As brincadeiras frequentes, regulares e ativas têm efeito muito positivo e de muito longo alcance na saúde durante a vida da criança. Não importa as habilidades que elas usam, os interesses e as oportunidades. O jogo físico sempre ajuda a criança a aguçar os reflexos, trabalhar no controle dos movimentos, desenvolver mais equilíbrio, aumenta a função cardiovascular e também melhora a densidade óssea. Tempo diário de brincadeira que seja ligado à atividade física é fundamental para apoiar a saúde mental das crianças. Como eu já falei lá no comecinho, brincar faz com que as crianças se sintam mais relaxadas, menos estressadas, e isso contribui para o bem-estar e para a saúde mental delas. Mesmo sabendo de todos os benefícios das brincadeiras para os nossos filhos, a gente não pode esquecer que elas precisam de um tempo de descanso e de qualidade. Então, lembrem-se sempre que as crianças, por mais energia que pareçam ter, elas necessitam descansar para recarregar as baterias, as forças e poderem brincar novamente. Espero que fique muito claro para vocês a importância das crianças terem tempo de brincar livremente. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mãe e um pai super dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família e para o desenvolvimento dos seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixa de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas e mostrar o canal para outros papais e mamães. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!